mais um Vida Pet chegando. Coisa boa, gente, falar dos cuidados que nós devemos ter com os nossos cães e gatos, né? Tanto amor que a gente tem a eles. E quanto mais a gente puder aprender a ter novas informações, compartilhar com as pessoas queridas também da nossa família, todo mundo, claro, se sai muito melhor, né? E apresentar o Vida Pet tem sido um presente na minha vida, porque tantas informações que eu tenho colhido aqui, que eu tenho aprendido também, eu acabo colocando em prática em casa com o meu cão, o João. Você já conhece, né? Fala que sim. Felipe Murta, doutor Felipe Murta, muito bem-vindo. Que prazer te receber, meu querido. Já estamos agora amigos. Que bom, estamos que bom. Em família. Estamos em família. É verdade, é verdade. Acho que é a quarta entrevista com você. É. E sempre tem assunto. Gente, se eu ficar com essa turminha que vem aqui, se eu tiver que fazer 10 entrevistas, tem muitos assuntos. Porque você, doutora Glaucia, a doutora Alessandra Silvério, tantos outros que já passaram aqui, a própria especialista em gatos, que ela não é veterinária, a Mia Auriza, vocês têm um conhecimento que é uma coisa assim impressionante, né? Vocês vão atrás de informações, sim. Né? E é bacana porque vocês hoje estão englobando os animais na parte física, na parte comportamental, na parte psicológica e também junto com a família. E aí é um tema que a gente vai entrar hoje. Exato, né? Exato. Esse olhar sistêmico, né? Não dá para escapar. Constelação multiespécie, Exato, é isso? Exato. O que seria? A constelação multiespécie, né, é um olhar integrado dessa família, né? Dessa família é o pai, a mãe, o filho e o pet, aquele animal que já faz parte, já está conectado e pertence a esse sistema familiar, né? É um olhar da constelação sistêmica, né, da constelação familiar, que Bert Helling trouxe esses conceitos para a gente, e a gente integra o pet ali como sendo um representante desse núcleo, desse sistema familiar. No caso da constelação familiar, eu nunca fiz, mas eu já vi que eles escolhem alguém para representar alguém da família do paciente que está sendo tratado. E é um negócio impressionante, porque Exato. A pessoa, eu não sei que mundo que ela entra ali numa caixa, como se fala, né? E pega caixa de Pandora e pega todas essas informações. Sim. E como é que funciona com os pets? É da mesma forma, Cláudia. Essa conexão, essa percepção, né, espiritual e sensitiva dos animais está cada vez mais aguçado. Né? Então, eles captam todas essas informações do sistema e trazem para eles de uma forma de uma somatização. Não é que é blinda, eles captam. Tá? Pode ser considerado como escudo, como para-raio, mas é uma captação dessa informação que está ali vibrando no sistema. Para quê? Para que o sistema familiar, que é aquele núcleo familiar, possa ter um aprendizado com aquela questão. No caso, por exemplo, assim, vai a tutora ou o tutor com o seu pet, o cão ou o gato, com você. Não teria uma terceira pessoa que vai entrar nesse campo do animal para falar, ou você que faz isso? Como é que é isso? A gente não sabe, a gente abre o campo. Né? Como vocês abrem o campo? O campo, esse campo que a gente chama desse campo sistêmico, né? Esse campo que traz essas informações, né? São energias, ali está impregnado e os animais captam essa informação. Então, por exemplo, às vezes a gente trata alguns animais com questões dermatológicas, as coceiras, as atopias, né? E vem no consultório já tratando, porque passou em diversos especialistas, já está mais de 2 anos tratando e não resolve a questão. Tem uma melhora e pior, melhora e pior, melhora e pior. O que está por trás disso, né? E é onde que a gente começa a ter um olhar para todos os lados, para todos os ângulos, né? Como clínico, como veterinário, a gente tem um olhar de frente, né? Mas a doença, as questões, as patologias, elas têm os 4 lados: direito, esquerdo, a frente e o fundo. Né? No caso das coceiras, nem sempre pode ser alergia a algum produto químico, alguma alimentação. Às vezes pode ser algo emocional. Algo emocional. Emocional. Sim, porque senão o tratamento inicial, se fosse uma questão nutricional, uma questão de alergia a algum produto químico, algum desinfetante, iria se resolver nesses processos de eliminação. Quando se persiste, né, por um longo período ou não se resolve, a gente começa a olhar um pouco a mais, olhar um pouco mais afastado e olhar para esses outros lados, para conseguir identificar isso. E muitas vezes isso está ligado a esse sistema, está ligado a essa família. Né? Ali é o ponto de início, é a ponta do iceberg, ali onde que a gente mergulha, a gente abre esse campo de informação, esse campo morfogenético, esse nome estranho, né? Morfogenético, mas é um campo de informação, está impregnado nesse sistema. Né? Os animais, os cães aí pelo olfato extremamente apurado,
captam todas essas informações, trazem para a gente entender alguma coisa dessa questão. E aí, no caso, quem vai precisar muitas vezes de tratamento são os tutores. É os tutores. A grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. Ele está sendo só um facilitador daquele processo. Que são seres, né, de extrema bondade, de extrema pureza, lealdade, de amigo verdadeiro e fiel. E esse amigo está te apresentando uma questão, né? Por exemplo, câncer, né? Por que o meu animal desenvolveu câncer? Né? E aí os tutores vão para um lugar de revolta, de raiva. Por quê? Por que ele? Por que o animal está desenvolvendo isso? Né? Então a gente começa a olhar um pouco além. Né? O que essa informação do câncer traz para você como tutor? O que traz para você como filho? O que traz para você como pai dessa família? Né? E aí a gente começa a olhar isso, né? E ver que sempre tem uma relação nesse encravado nesse sistema familiar. Você já teve, por exemplo, assim, tutores que se trataram daquilo que você viu que estava repercutindo no animal? Sim. E aí aquela doença parou, estagnou? Estagnou. E ali é onde que a gente inicia o processo de regeneração, tá? Eu não costumo colocar cura, tá? Porque a cura demanda de fatores biológicos e multifatoriais, tá? Uhum. Mas a gente coloca ali começa o processo de regeneração, tanto para a evolução, para melhora ou para partida, porque aí não tem mais a necessidade daquele animal estar naquele lugar da doença e ele cumpriu a missão dele. Nossa, o recado, a cartinha entendi. já foi entregue. No caso das alergias, você está há quanto tempo trabalhando com a constelação multiespécie? Com constelação já há 4 anos. Há 4 anos? 4 anos. 4 anos. No caso das alergias que são muito comuns, o que você já pegou assim de causa que não é nada não comportamental, nada de alimentação, de produtos que tenho em casa, que seria mesmo comportamental. O que você já pegou? Quando a gente começa, né, a grande maioria, não é regra, tá? Mas os casos de alergia, né, de pele, de atopia, né, de coceira, tá muito ligado ao contato, né? Então eu coço. Eu coço para quê? Por que eu coço? Para eliminar o contato com quem? Ou para inflamar essa pele e eu me sentir abraçado. Com quem? Esses são os passos, alguns caminhos que a gente vai olhando para ver se isso tem uma relação de reverberação no sistema familiar. É ali. Às vezes, por exemplo, tem um casal, o homem ou a mulher não estão se sentindo muito amados pelo seu cônjuge. E aí ele passa isso, é isso? Exato. E aí o que a gente vê? O cão começa a dormir na cama entre o casal, distanciando esse casal, porque ele está captando essa informação do inconsciente, querendo separar esse casal, porque tem uma relação do casal que não está querendo mais estar junto, e eles captam. Ele está sendo um amigo fiel. Eu estou separando vocês, eu estou dormindo no meio. Então a gente começa a olhar para essas informações. Nossa. O que é? Aonde que está isso? É a clareza. A gente acende essa lâmpada do porão. Tá ali, é isso. Como é que são feitas essas sessões? Eu lembrei de algo também que eu já tinha visto de uma outra veterinária, acho que eu vi até no Instagram, que ela faz na água. Na água. É assim que é feita a sessão? Existe o campo da água, existem várias formas da gente abrir esse campo morfogenético, né? A água é um facilitador, né? Explica como é O campo da água é um campo de canalização, um campo de neutralidade, onde a gente abre esse campo, então coloca-se uma bacia, uma travessa, né, que abre, que tem uma capacidade de a gente colocar esses elementos, né, o animal, a questão da doença, a família, o casal, o filho, e ver essa dinâmica de movimentação. Colocam bonequinhos. Bonequinhos que conseguem flutuar na água. E eles vão se mexendo. E eles vão se mexendo, porque ele vem trazendo, a gente abre esse campo, pede uma permissão e a licença para canalização desse campo, e a gente simplesmente olha, sem crítica nem julgamento, é apenas um olhar para pessoa ter essa compreensão, essa clareza do que está acontecendo. E pode muitas vezes ser de alguém que até não está mais neste plano, que já morreu, mas que aquele tutor traz questões familiares, pode linkadas. ter. Com certeza. E você não faz com a água? Ou você vai variando de acordo com... Tem dia, às vezes a gente sente uma necessidade de ir para um campo na água, que é um campo de maior fluidez, onde a pessoa tem um pouco mais de medos e receios, então a gente opta por o campo da água. Tem o campo dos bonequinhos, né, que a gente chama dos bonequinhos, mas são os representantes do sistema. Então, pai, mãe, cachorro, casa, lar,
dinheiro, carro, tudo isso a gente traz. Existem várias formas. Tudo pode ser canalizado como campo, como representante. E até mesmo os campos abertos, né? Com as pessoas representando esse movimento, essa questão. Isso funciona em cães e em gatos também? Cães, gatos, pessoas. O que os gatos mais trazem em relação aos comportamentos? Os gatos são extremamente observadores, né? São observadores ali daquele sistema, né? Os cães acabam captando mais e somatizando esse processo. Os gatos, eles são observadores, então eles trazem mais questões do nosso inconsciente. Medos, receios, traumas, é um distanciamento. Por que eu estou distante? Aquele gato que fica vivendo muito em cima do armário, né? Em cima da estante, não se conecta a esse ambiente familiar. Né? Porque tem um medo, um receio desses tutores de se conectar, de se integrar, de se abrirem, né? São todas essas questões que os gatos trazem aí pra gente. Quando a gente pergunta assim, quais animais precisam de constelação, vai depender muito do que ele está apresentando, tanto a nível de doença física, quanto a nível de algum comportamento diferente. Eu sempre digo, teve repetição, né? Eu tive um cachorro que tinha problema gastrointestinal. Aconteceu isso, faleceu. Teve o segundo cachorro. Repetição com as mesmas questões. Repetiu ou não está resolvendo no tratamento convencional, vale a pena a gente fazer um olhar sistêmico para essa questão, para essa doença. Você já tratou algum gato com algo diferente? Eles têm muito, por exemplo, problemas de rins. Não sei se você já tratou algum que não tenha sido um problema no físico dele, mas que ele tenha captado algo da família onde ele vive e aí somatizou aquilo no rim? Sim. O rim está ligado a um órgão de eliminação, né? De filtração das nossas emoções e eliminação daquilo que não nos serve mais, né? Então, normalmente as patologias, doenças de rim, né? As alterações renais estão ligadas aos nossos medos de liberar. Medo de liberar nossas emoções. Então eu fico rancoroso, eu fico guardando as minhas emoções, eu não chorei, né? Normalmente está muito ligado às tristezas, essa água acumulada que o rim poderia ter eliminado isso se eu tivesse tido essa compreensão, essa clareza, né? E aí somatiza isso no processo da doença renal. Nossa. Sempre tem uma ligação. Sempre tem? Sempre. Porque a gente acha que a maioria dos gatos vai acabar desenvolvendo isso, mas se a gente for pegar bem a causa ali... Sempre tem uma ligação. E às vezes o dono do gato ou a dona, a família nem sabe que está passando por esse problema. Ela acha que está tudo bem com ela. Porque a gente tem que se olhar. É o primeiro passo. É o primeiro passo, que é o mais difícil. É o mais difícil. Então, quando eu não olho para algo que me dói, eu jogo isso para o animal. E o animal olha pela gente. Uma forma de gratidão. É um agradecimento. Eu dou casa, comida, roupa lavada, caminha, alimento de qualidade, amor e carinho. Então, eles têm que agradecer de alguma forma. Eles são sinalizadores. Sinalizadores totais Cães do e ambiente. Gatos. De como está a situação Todos, mental não familiar. importa a raça, o que for. Não importa, sem decisão nenhuma. E uma coisa que eu estava falando também com o doutor, gente, que eu tinha lido esses dias, é uma matéria, até foi um estudo na Suíça, falando que os animais estão passando pela terceira fase de domesticação, porque antigamente era para pastoreio, tomar conta de casa, caçar, e aí começaram a entrar dentro de casa e acabaram ficando cada vez mais, entre aspas, humanizados. Pode usar isso. E você conversando comigo antes de começarmos a gravação, você disse que a pandemia também aumentou muito essa humanização. Aí eu falei para ele o seguinte, tem gente que humaniza no sentido de achar que o animal é uma pessoa e tratá-lo como uma pessoa. E isso é totalmente errado e incorreto. Até mesmo em sapatinhos, enfim, uma série de coisas que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu estava conversando com o doutor é o seguinte, a gente até vê hoje no Instagram a inteligência desses animais, a que ponto está chegando vários vídeos que você fala, mas será que eles tinham esse raciocínio antes? Aí quando eu li esse estudo da tal da oxitocina, que é um hormônio que eles estão desenvolvendo no contato com seres humanos, foi deixando eles mais espertos e mais inteligentes. É isso, mais doutor? alerta, né? Mais alertas. Essa humanização, isso é um termo que a gente usa realmente nessa visão sistêmica, né? Que a gente tira eles do lugar natural deles, que é o contato com a natureza. Eles são seres da natureza e vivem em apartamento, né? Sai muito pouco, tem muito pouco contato com a natureza. Então aí começa esse processo de humanização. Aí vem os sapatinhos, as cobertinhas, os nomes e sobrenome, que tem muita família que quer colocar o sobrenome do cão,
né, no cão, no gato. Então isso a gente vê que coloca isso de uma forma inconsciente no lugar de alguém que está em falta. E aí realmente tem essas modificações fisiológicas, biológicas, porque eles estão tão humanizados que eles começam a ter maior liberação de ocitocina, né, que é esse neurotransmissor do bem-estar, né, do amor e do carinho. Mas também isso tem um preço, né? Trazendo todas essas questões, aumento dos níveis de estresse, aumento dos níveis de dopamina, aumento das questões de doenças de glândula adrenal. Mas quando eles falam na terceira fase de domesticação, eles também não podem desenvolver mais inteligência, com mais contatos com a gente? Sim, sim, com certeza. É que tem que ter um equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio entre bem-estar e prazer. Né? Entendi. Uma evolução para que a gente, a que preço que a gente vai ter essa evolução? Né? A que sacrifício que a gente vai ter essa evolução? É importante? É. Eu sou da época da casinha de madeira, né? Do quintal, que os cachorros viviam no quintal. Então, de tempos para cá, se eu for falar que o melhor para aquele animal é viver no quintal, na casinha, eu já vou ser crucificado. Então, essa humanização que está tendo, eles participam realmente do nosso sistema, né? Mas eu tenho que respeitar o espaço deles. Eu tenho que ter essa individualidade. O quarto do casal é do casal, não é para o cachorro dormir. Eles têm o espaço deles. Tá vendo, maridão? Ouviu o que ele falou? Tem que ter o seu espaço. É assim que a gente começa essa hierarquia, né? Até mesmo quem tem outros animais em casa, né? Ah, tenho 2, 3 cachorros, e aí tem muito conflito, muita briga. Por que tem essa briga, esse conflito, né? Quem que está recebendo o alimento primeiro? Tem que ser o mais velho. Tem que ter uma ordem. O mais velho, o primeiro, recebe o alimento. Depois aí vai na sequência, o segundo e o terceiro. Tem que ser assim sempre. Para a gente respeitar essa hierarquia, Interessante. né? Isso a gente traz esses conceitos. Deixa eu fazer, olhando ali o reloginho, ele fazia uma pergunta. Outro dia, a Cíntia Nicolau, que é uma artesã, ela tem uma cachorrinha chamada Tocinha, que está com 8 aninhos, e ela estava, não sei aonde, que tinha um cachorro abandonado, grande também, não sei que idade, ela trouxe para casa. A Tocinha vomitou, ficou depressiva. E eu falei, nossa, eu converso com tanta gente bacana, eu vou perguntar que conselho você daria para quando alguém tem um cão, vai adotar outro nesse primeiro mês? Fala que tem que ter tempo, paciência, mas o que você falaria? Essa adaptação, né? Adaptação de uma forma consciência, Cláudia. É isso que a gente tem que olhar, né? Então, olha, eu estou recebendo outro animal, estou ajudando outro animal, mas você é o meu primeiro animal, você vai receber a primeira alimentação, você vai receber a melhor parte, depois o outro que veio em segundo lugar. Né? Para a gente não quebrar essa ordem. Dentro da constelação que o Beth Helling trouxe para a gente, tem essas leis universais. O equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia. Então tem que ter essa hierarquia. Quem veio primeiro tem a precedência, ele recebe primeiro. A constelação multiespécie pode ajudar num caso desse? Com certeza. Com certeza? Com certeza, com certeza. E é olhar. necessário quantas sessões? Às vezes uma única sessão a gente já consegue identificar isso. Que você vai passar para, na verdade, ali, através tanto da água quanto não com a água, você vai conseguir entender. Esse também, movimento. no caso, a pessoa sente o marido, o que está acontecendo. Para que lado que isso se vai? Isso está mais ligado ao marido, à esposa, ao filho, aonde que se conecta essa informação? É ali que a gente começa a olhar. Quer dizer, os tutores, quando levam seus animaizinhos para fazer uma constelação, eles também já estão abertos, Sim. sabendo que eles vão ter que ter uma mudança deles interna, de comportamento. né? E todo mundo sai ganhando, né, doutor? Sem dúvida, né? Os animais, né, ficam mais leves porque eles saem desse lugar de segurança de banco, de carregar essa informação a todo custo que os donos enxerguem isso, né? E os donos começam a ter essa clareza. É um movimento, né? É o primeiro passo para a gente começar. Eu vejo pela sua experiência lá no seu consultório, quando chega alguém que leva o seu cão por qualquer tipo de problema fisiológico. Você já vai batendo o olhinho e já vai percebendo uma série de coisinhas. Com certeza. Não vai? Com certeza. Desenvolvendo esse olhar? Esse feeling, esse olhar clínico a gente não dá, né, para separar, né? Mas sempre existe essa conexão, né? O universo vem trazendo pessoas que têm já essa abertura, que têm esse olhar para essas questões, já vem por muita repetição. Já estou passando no terceiro, no quarto veterinário e não resolve essa questão de pele, não resolve essa questão intestinal. Então, o que eu posso fazer a mais? É ali onde que a gente começa a trabalhar. Então, já existe uma abertura, né, da pessoa para a gente começar a trabalhar essas questões psicoemocionais. Doutor Felipe, faltou lhe perguntar mais alguma coisa ou você gostaria de falar algo a mais dessa constelação? A constelação é um movimento lindo, né? É um movimento de coragem.
eu costumo dizer, né? Principalmente quando a gente pega os casos mais graves de paciente com câncer, por exemplo, né? E é um movimento tão bacana da gente ter esse olhar, essa compreensão, chegar naquele ponto, chegar naquela dor, porque toda doença traz essa dor escondida, e ali eu começar a agradecer a doença. Agradeço o câncer desse meu animal, porque hoje eu tenho essa compreensão do que está acontecendo por trás disso. Ali onde que é o momento da regeneração. Então é maravilhoso. Em muitos casos, já pegou um caso de câncer que o animal... porque o câncer é tão complicado a gente falar, né? Mas que deu uma prolongada na vida dele, pelo menos. Graças a Deus, a gente está no caminho certo aí, né? O câncer nada mais é que uma célula revoltada. Ela não cresce naquele padrão ideal daquele órgão, daquele tecido. É uma célula que cresce de uma forma desordenada, descoordenada, né? Então a gente faz uma relação disso com o órgão, com o sistema da pessoa. Entendi. Quando tem esse insight, acendeu a lâmpada, teve a clareza, eu consigo sair do lugar da revolta e agradecer isso. E ali a gente tem o processo de regeneração, aumentando longevidade. Parabéns. Que linda missão de vida sua aqui. Agradeço. Olha, Dr. Felipe Murta é médico veterinário, ele também é ortomolecular, também trabalha com a parte de alimentação. Uma série de adjetivos que eu ficaria até amanhã aqui falando, viu? Qualificações que ele tem, né? Ele atende na quironclinica.com.br, fica em Ribeirão Pires, pertinho de São Paulo, né? Exato. E eu vou deixar um contato no WhatsApp que é o 11 97826 0946. Muito obrigada. Entrevista linda como sempre. Foi um prazer e uma honra receber você aqui. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Gente, eu sou pidona, né? Vocês já sabem o que eu vou falar. Quem está assistindo pelo YouTube, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações tão importantes que a gente teve aqui hoje. Um prazer estar com vocês. Tchau.